Mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo serviço antiaéreo alemão, entre eles estudantes, veteranos feridos e idosos chamados de urgência. Os canhões Flak, do 88, até peças de maior calibre, foram instalados em praças, pátios, fábricas e torres de concreto. Todos compartilhavam a mesma condenação: converter-se em alvos fixos da ofensiva aérea. Em Hamburgo, durante a Operação Gomorra, baterias completas foram incineradas em minutos por cargas incendiárias. No Ruhr, em 1943, a maioria das dotações foi destruída sob as ondas de bombardeiros pesados. Em Berlim, as torres antiaéreas terminaram superlotadas de cadáveres, com corpos presos entre corredores colapsados. Os poucos que regressaram o fizeram com mutilações visíveis ou com lembranças que nunca puderam contar. Porque uma arma destinada a proteger terminou aniquilando a quem a servia. Dentro da máquina, assim operava a besta antiaérea do Reich. Durante os primeiros anos do conflito, a Alemanha implantou um complexo oculto mas eficiente, projetado para responder a ameaças do céu, uma estrutura que não se movia no campo de batalha, como os tanques, nem avançava com as botas dos soldados, mas permanecia firme em seu lugar, esperando com precisão que o inimigo se aproximasse. Estes sistemas antiaéreos, conhecidos por sua abreviatura Flak, não eram só canhões apontando para o céu, mas uma rede cuidadosamente organizada, onde cada peça, cada operador e cada sinal jogavam um papel específico que não deixava margem para o erro. Em sua forma mais visível, um Flak era um canhão de grande calibre, como o 88 ou o 105, que se erguia no meio de uma esplanada ou sobre uma plataforma fixa, pronto para disparar. No entanto, o que não se via a olho nu era o sistema que o sustentava por dentro. Estes canhões não funcionavam de maneira isolada, nem respondiam por instinto. Cada um formava parte de uma bateria, que por sua vez estava conectada a um grupo mais amplo, enlaçado com uma cadeia de comando e controle que se estendia desde pequenas unidades até centros regionais, todos unidos por um fluxo constante de ordens, dados e correções. Em cada uma destas baterias, a organização se baseava na coordenação entre operadores que trabalhavam com ferramentas especializadas para medir a distância, a altitude e a velocidade dos objetivos. Usavam-se aparatos de cálculo óptico e, mais adiante, sistemas de radar como os Würzburg, que permitiam detectar os alvos antes que estivessem à vista. Estes dados se enviavam a estações de comando próximas, onde se processavam rapidamente para determinar o ângulo de disparo e o momento exato para abrir fogo. Uma vez que a informação estava pronta, se transmitia as posições dos canhões através de linhas telefônicas ou cabos diretos, sem necessidade de rádios. O trabalho dentro destas posições era constante e meticuloso. Os operadores se revezavam durante o dia e a noite, revisando instrumentos, verificando coordenadas e assegurando-se de que tudo estivesse pronto antes que soassem os alarmes. Cada movimento se ajustava ao ritmo de uma maquinaria humana sincronizada para atuar com segundos de diferença. As ordens chegavam de centros de controle que tinham uma visão mais ampla da situação aérea e de ali se coordenavam respostas conjuntas entre várias baterias para concentrar o fogo se fosse necessário. Esta forma de operar requeria não só disciplina, mas uma cadeia hierárquica bem definida, onde cada decisão passava de um escalão ao seguinte sem interrupções nem confusão. Os elementos que compunham este sistema não só estavam em terra firme. Alguns sensores e postos de observação se instalavam em torres elevadas ou estruturas móveis, de onde era possível seguir o movimento dos aviões e antecipar suas trajetórias. Embora os canhões fossem o rosto visível da defesa, por trás deles trabalhavam técnicos, calculadores, enlaces de comunicação e supervisores que não disparavam diretamente, mas sem os quais o fogo antiaéreo teria sido inútil. Em conjunto, formavam uma rede que unia elementos visuais, mecânicos e humanos em uma mesma estrutura que podia se adaptar a diferentes regiões do país ou do fronte. A forma em que se distribuíam as baterias também respondia a critérios táticos e estratégicos. Algumas se colocavam em torno de cidades-chave, como pontos fixos destinados a proteger núcleos industriais ou estações ferroviárias.
Outras se moviam dentro do fronte terrestre, se localizando atrás das linhas principais para oferecer uma cobertura mais ampla contra ataques aéreos repentinos. Cada agrupamento se organizava em anéis concêntricos ou formações escalonadas, onde os distintos canhões não atuavam de forma isolada, mas como parte de uma defesa cruzada que maximizava as possibilidades de acerto. Com o passar dos anos, entre 1939 e 1945, esta rede foi se transformando para responder aos novos desafios. A introdução de radares permitiu atuar inclusive em condições de pouca visibilidade, enquanto que os sistemas de cálculo melhoraram para se adaptar a alvos mais rápidos e em formação. Também se reforçaram os centros de controle, que passaram de ser simples postos de observação a se converterem em verdadeiros nós de comando, com múltiplos operadores trabalhando ao mesmo tempo, recebendo dados de distintas fontes e coordenando respostas em tempo real. Apesar das mudanças técnicas, a lógica interna do sistema permaneceu intacta. O FLAC não dependia do heroísmo individual, mas de uma estrutura onde tudo estava previamente designado e onde a eficiência substituía a improvisação. Esta lógica também se estendia ao interior de cada equipe, onde os turnos de vigilância, a manutenção dos instrumentos, a limpeza dos canhões e a atualização de coordenadas se faziam seguindo rotinas fixas. Não havia espaço para a espontaneidade, porque um só erro podia significar que o objetivo escapasse, ou pior ainda, que o fogo se dirigisse ao lugar errado. Uma das chaves do funcionamento interno era o equilíbrio entre autonomia local e controle central. As unidades menores podiam responder por si mesmas a ameaças detectadas a curta distância, mas, em geral, as decisões importantes se tomavam em um nível superior, de onde se coordenava o uso do armamento em função do tipo de ameaça, sua trajetória e a zona que se tentava proteger. Esta forma de operar exigia uma comunicação permanente, na qual as linhas telefônicas eram mais importantes do que os rádios, porque ofereciam uma transmissão mais estável e segura. Quando uma bateria ficava incomunicável, devia se limitar a atuar por sua conta, com menos precisão e maior risco de erro. A rede antiaérea não só estava integrada por canhões de grande calibre, mas também por uma variedade de armas auxiliares que cumpriam funções específicas dentro do conjunto. Em algumas zonas, se instalaram peças de menor tamanho que atuavam como complemento aos canhões principais. Estas armas, embora não pudessem alcançar alturas elevadas, eram úteis para proteger os flancos e cobrir os espaços mortos que ficavam entre uma bateria e outra. Sua presença não se limitava ao fronte, já que também se usavam para defender instalações sensíveis como armazéns, centros de transporte ou estações de suprimento. Junto a estes canhões, operavam sistemas de segmento manual que requeriam uma coordenação quase automática entre os operadores. Não havia margem de erro quando se tratava de ajustar as miras, calcular a trajetória ou antecipar a altitude que o alvo alcançaria no seguinte segundo. Cada dado devia se atualizar constantemente, e o mínimo desvio podia inutilizar todo o esforço. Por isso, os encarregados dos telêmetros, dos aparatos de predição ou do segmento de alvos se mantinham concentrados durante horas, sem tirar a vista de seus instrumentos. Cada movimento formava parte de um ciclo que se repetia milhares de vezes, com precisão milimétrica, embora os resultados fossem impossíveis de prever. Em muitos setores, a comunicação entre os distintos elementos da rede se realizava por meio de postes de sinais, mapas codificados e dispositivos telefônicos protegidos contra interferências. As salas de comando, em troca, operavam como centros de interpretação onde se reunia informação procedente de diversos pontos de observação. Nesses lugares, se traçavam trajetórias prováveis, se organizavam as áreas de cobertura e se decidia que baterias deviam intervir ante cada ameaça. A distância entre um centro de controle e uma bateria ativa podia ser de vários quilômetros, mas a transmissão de ordens era praticamente imediata. Além da precisão operacional, a manutenção era uma tarefa contínua e invisível que permitia sustentar todo o sistema. Cada bateria contava com pessoal encarregado de verificar o estado das peças, revisar os mecanismos de elevação, limpar os tubos dos canhões e assegurar o bom funcionamento dos componentes elétricos. Estas tarefas se realizavam mesmo que não houvesse sinais de ataque, porque qualquer falha mecânica em plena ação poderia deixar a unidade completamente exposta. Em muitos casos, os encarregados da manutenção nem sequer participavam do disparo,
mas seu trabalho era decisivo para que todo o resto funcionasse com normalidade. Um aspecto fundamental era o armazenamento e manejo das munições, que não se limitava a acumular projéteis junto aos canhões. Cada tipo de objetivo requeria um tipo distinto de carga, e por isso as munições se classificavam segundo o efeito desejado. Algumas estavam desenhadas para detonar perto do alvo, outras para alcançar altitudes específicas antes de explodir e outras para provocar danos por fragmentação. A escolha do projétil adequado se fazia em segundos, em função dos dados enviados pelos postos de cálculo, e devia coincidir com o tipo de fusível ativado nesse momento. Uma má combinação podia fazer com que o disparo falhasse por completo. Os encarregados de transportar estas munições desde os depósitos até a base dos canhões também formavam parte da rede. Usavam carros, guindastes ou correias móveis, segundo o terreno, e deviam manter uma cadência constante que não interferisse com o ritmo de fogo. Este processo se complicava em condições adversas, como em terrenos enlameados ou durante a noite, mas não podia ser interrompido. Inclusive, quando não se disparava, as munições deviam estar preparadas, revisadas e empilhadas, seguindo uma ordem exata, com etiquetas claras e em posições seguras. Tudo isso formava parte de uma logística interna que não se via de fora, mas que era vital para o funcionamento real do sistema. A interação entre humanos e dispositivos mecânicos estava tão integrada que era difícil separar uma coisa da outra. Os instrumentos não podiam operar sem intervenção direta, e os operadores não podiam tomar decisões sem a ajuda das máquinas. Esta simbiose era uma das características mais marcantes do sistema FLEC, que não confiava na intuição individual, mas sim em um conjunto de processos onde a informação fluía constantemente em uma única direção, para o momento do disparo. Tudo girava em torno desse instante, que durava uma fração de segundo, mas que implicava a ação conjunta de dezenas de pessoas distribuídas em distintas funções. Outra parte essencial do sistema era a padronização dos procedimentos. Não importava se uma bateria estava nos arredores de uma cidade ou em uma zona montanhosa do fronte oriental. As instruções, os diagramas, os cálculos e os métodos eram idênticos. Isso permitia que qualquer membro de uma unidade pudesse ser transferido para outra, sem ter que reaprender sua função. Também facilitava a supervisão de níveis superiores, que podiam avaliar o rendimento de cada bateria em função de parâmetros comuns. Este nível de uniformidade não era casual, mas respondia a uma doutrina operativa que entendia a defesa antiaérea como uma estrutura compacta, sem margens para a improvisação nem a criatividade individual. Os responsáveis por coordenar toda esta estrutura trabalhavam de escritórios regionais conectados com as unidades implantadas. De ali, analisavam relatórios diários, ajustavam as posições das baterias, aprovavam solicitações de manutenção e avaliavam os resultados das ações realizadas. Embora raramente estivessem perto dos canhões, suas decisões podiam determinar que zonas se reforçavam, que equipes eram substituídas e que setores passavam a ter prioridade operativa. Neste nível, os mapas, as estatísticas e os diagramas eram tão importantes quanto os projéteis ou os canhões. Inclusive em momentos de inatividade, o sistema nunca parava. As baterias seguiam em posição, as linhas de comunicação se mantinham abertas e os instrumentos se revisavam uma e outra vez, como se o ataque fosse iminente. Esta rotina não era uma simples medida de prevenção, mas uma forma de funcionamento que se sustentava mesmo quando não havia ruído de motores no céu. Era precisamente essa constância o que definia o sistema. Uma estrutura que não dependia da urgência, mas do hábito, do controle permanente, do detalhe que não podia ser deixado passar. Essa era a rede invisível que sustentava os canhões antiaéreos alemães. Não se construía com tijolos nem com cimento, mas com regras fixas, repetições exatas e uma coordenação que não permitia vazios. Nada disso se via nos relatórios de guerra, mas era o que garantia que, quando chegasse o momento de atuar, tudo estivesse já preparado. Não havia improvisação, não havia esperas, não havia dúvidas. Só uma sequência que começava em uma ordem distante e terminava em um disparo que subia para o céu, seguindo uma linha traçada muito antes de que o inimigo aparecesse. A adolescência armada, os meninos do FLAC.
À medida que a guerra avançava e as cidades alemãs ficavam expostas aos ataques aéreos inimigos, as autoridades do Reich começaram a olhar para as carteiras escolares para cobrir os buracos na defesa antiaérea. Já não bastavam os homens treinados, os suboficiais nem os técnicos veteranos. Agora, a nova fonte de pessoal viria dos institutos, dos ginásios e das aulas onde ainda se ensinavam matemática, literatura ou história pátria. Foi nesse contexto que os Flakhelfer, adolescentes de entre 15 e 17 anos, começaram a aparecer nos locais de defesa aérea, substituindo com seus uniformes recém-passados os homens que antes tinham partido rumo ao fronte oriental ou aos campos do norte da África. Muitos eram estudantes do sistema escolar nacional e outros provinham das juventudes hitlerianas, pelo que já estavam envolvidos na ideologia oficial, embora até esse momento só de maneira simbólica. A transição de crianças em uniforme de passeio a jovens rodeados de explosivos e cabos não demorou a se concretizar. O regime buscou que esta incorporação se visse como um gesto de orgulho, de entrega patriótica. Nos murais escolares se pintavam cenas de rapazes levantando os binóculos junto aos oficiais, se repartiam panfletos que mostravam jovens operando projetores de busca ou seguindo o rumo dos bombardeiros inimigos, e se organizavam palestras onde se enaltecia a figura do novo soldado juvenil, útil da retaguarda. Em muitas escolas, os diretores eram instruídos para transmitir que esse era o seguinte passo lógico no compromisso com a pátria. Assim, o que começou como uma chamada voluntária terminou se tornando uma rotina imposta. As famílias recebiam notificações que indicavam que seus filhos seriam designados a postos de artilharia antiaérea, e os alunos eram trasladados de suas cidades aos acampamentos onde se treinavam as tropas. Muitos pais não se atreviam a protestar, e os que o faziam recebiam uma resposta seca: era para o bem do Reich. Uma vez incorporados, os jovens eram enviados a centros de treinamento rápido, onde em poucas semanas deviam aprender o básico do manejo dos dispositivos, as regras de segurança, os sinais sonoros e os procedimentos de emergência. Não se tratava de um adestramento completo como o de um soldado adulto, mas de uma preparação mínima que permitisse ao rapaz cumprir tarefas secundárias, embora muitas vezes isso também significasse enfrentar o fogo direto. Ensinava-se-lhes a calcular distâncias, a manejar instrumentos de observação, a colaborar nos processos de carga de munições e a trabalhar em sincronia com o resto da unidade. Embora teoricamente estivessem ali para tarefas de apoio, logo ficou claro que os oficiais não duvidavam em lhes designar funções mais arriscadas se a situação o exigisse. Ao chegar às baterias, os jovens eram recebidos por equipes já consolidadas. Os veteranos costumavam observá-los com uma mistura de desconfiança e resignação. Não faltavam os comentários sarcásticos sobre o quão pequenos eram os novos recrutas, nem os olhares críticos quando algum deles cometia erros por inexperiência. No entanto, com o passar dos dias e diante da continuidade dos bombardeios, esses mesmos adolescentes começaram a demonstrar que eram capazes de seguir ordens, de resistir às tensões do combate e de assumir responsabilidades cada vez mais complexas. Alguns oficiais mais compreensivos tentavam guiá-los sem os tratar com dureza, sabendo que muitos nem sequer tinham terminado o ensino médio. Outros, em troca, não mostravam paciência e aplicavam a mesma disciplina que aos adultos, como se esses rapazes tivessem cruzado uma linha invisível ao vestir um uniforme cinza esverdeado. O primeiro choque real para muitos Flakhelfer chegava durante a noite, quando os alarmes aéreos interrompiam o descanso e deviam correr para seus postos em meio ao estrondo das sirenes. Ali, entre gritos de comandos, luzes de projetores e o rugido dos motores inimigos, aprendiam o que significava estar em uma zona ativa. Nesses momentos, não havia tempo para recordar as aulas de história, nem as canções aprendidas nas juventudes hitlerianas. Tudo era velocidade, coordenação e resistência. Alguns se paralisavam durante os primeiros ataques, outros seguiam as instruções sem pensar, com uma mistura de medo e determinação. Era habitual que, ao terminar a jornada, voltassem aos quartéis sem dizer uma palavra, deitados em suas camas com a roupa ainda suja de pólvora. Em muitos casos, as baterias onde estavam designados ficavam perto de cidades industriais ou zonas estratégicas, pelo que eram alvo recorrente dos bombardeios. Se bem que nos relatórios oficiais se falava dos Flakhelfer como exemplo da nova juventude combativa, dentro dos recintos militares se sabia que esses meninos eram frágeis e que as baixas não demorariam a chegar.
Os comandantes de grupo se viam obrigados a notificar as famílias quando um deles caía durante um ataque. As cartas oficiais usavam uma linguagem sóbria e cerimonial, mas não podiam ocultar a realidade. Rapazes que semanas antes jogavam futebol escolar agora jaziam entre os restos de uma plataforma destruída. Em algumas cidades começaram a se realizar pequenos funerais com bandeiras cobrindo os caixões, onde os companheiros formavam filas com o braço em alto, enquanto os professores assistiam em silêncio, sem saber se na semana seguinte teriam que ir a outro enterro. A progressiva normalização da presença juvenil nos postos FLEC também se refletia na rotina diária. Os adolescentes não só viviam nos mesmos quartéis que os soldados adultos, mas compartilhavam as comidas, os turnos de vigilância e as tarefas de manutenção. À medida que passavam os meses, muitos adotavam os costumes dos mais velhos. Aprendiam o jargão militar e se habituavam ao ruído constante do entorno. Os mais hábeis eram promovidos a postos de controle ou designados como ajudantes de oficiais, enquanto que outros se mantinham em funções mais básicas, como a limpeza de componentes, o controle do tempo de recarga ou a transmissão de ordens entre seções. A integração era progressiva, mas inevitável, e ao cabo de umas semanas já não se distinguia entre veteranos e recrutas em muitas tarefas operativas. Embora muitos chegassem com uma mistura de entusiasmo e temor, convencidos de que estavam fazendo o correto por seu país, esse ânimo se transformava logo em esgotamento e resignação. O dia a dia estava marcado pela tensão constante, pelas longas guardas e pela incerteza de não saber se essa noite voltariam a soar as sirenes. Os bombardeios noturnos deixavam com frequência mais do que ruínas. Entre os escombros, não era raro encontrar corpos de adolescentes com capacetes ainda postos ou com as jaquetas chamuscadas, presos junto aos dispositivos que tentavam proteger. Em alguns lugares, as equipes de resgate eram os mesmos companheiros, que com pás e mãos nuas tratavam de desenterrar a quem tinha ficado sob as plataformas ou perto dos depósitos de munição que tinham explodido. Os primeiros relatórios internos que chegaram ao comando falavam de perdas toleráveis, mas essas cifras escondiam realidades dolorosas. Nomes riscados em listas escolares, famílias que recebiam telegramas lacônicos e comunidades inteiras que começavam a compreender que a guerra já não era algo distante. As fotografias oficiais seguiam mostrando os Flakhelfer como rostos decididos frente ao inimigo, mas nos bastidores da propaganda, os comandantes sabiam que estavam queimando etapas de maneira brutal. Alguns batalhões tentavam rotar os jovens mais frequentemente para que descansassem ou regressassem uns dias às suas cidades, mas outros não tinham essa possibilidade e simplesmente os mantinham em serviço contínuo, sem pausas nem substituições. Dentro dos quartéis, as tentativas por manter certa normalidade incluíam aulas improvisadas, leituras em grupo e até jogos de cartas, embora nada pudesse dissimular que estavam vivendo como adultos em um entorno que não lhes correspondia. Havia quem tentava escrever diários ou cartas a seus pais, mas com frequência não sabiam como explicar o que estavam vivendo sem alarmar. Em mais de uma ocasião, os supervisores liam essas cartas antes de serem enviadas e pediam que se modificassem ou diretamente as destruíam. O regime preferia que os relatos pessoais não contradissessem a mensagem oficial. Mesmo assim, os rumores circulavam. Falava-se de companheiros mortos por metralha, de incêndios nos quartéis, de erros nos alarmes que tinham custado vidas e de oficiais que ocultavam cifras para evitar sanções. A convivência com soldados mais velhos trazia também outras tensões. Alguns jovens eram alvo de brincadeiras de mau gosto, de abusos de poder ou de tarefas humilhantes. Embora oficialmente todos fossem parte do esforço militar, na prática os adolescentes seguiam sendo isso. Menores com escassa experiência, manipulados por um sistema que os colocava no limite entre o dever e a obediência cega. No entanto, também se davam casos de solidariedade. Veteranos que compartilhavam suas provisões, que ensinavam truques para identificar aviões inimigos ou que os cobriam durante os bombardeios. Essa ambivalência era parte do dia a dia, e com o tempo, os mais jovens começavam a imitar os gestos dos adultos, a usar o mesmo tom de voz, a endurecer as expressões e a se acostumar ao som das explosões como se fosse parte da paisagem. Um dos aspectos mais delicados era o impacto psicológico, embora nesse momento ninguém o nomeasse assim.
Alguns meninos começavam a sofrer de insônia, se sobressaltavam com qualquer ruído forte ou se mostravam ausentes durante as conversas. Outros reagiam com ataques de ira, desobediência ou isolamento total. Os encarregados de cada unidade recebiam instruções para manter a disciplina a todo custo, e raramente se reconhecia que um dos rapazes precisava de descanso ou tratamento. Só quando o comportamento se tornava incontrolável se procedia a trasladá-lo, embora isso pudesse implicar represálias, relatórios negativos ou inclusive acusações de covardia. Para muitos, era mais fácil guardar silêncio, continuar como se nada acontecesse e esperar que o próximo alarme não fosse o último. Com o passar dos meses, começaram a chegar novos grupos de adolescentes aos postos FLAC. Os que tinham mais tempo atuavam como tutores improvisados, explicando o que os manuais não diziam, como reagir se o oficial a cargo caísse, como atuar se os cabos fossem destruídos por uma explosão, como identificar se uma bomba incendiária tinha ficado ativa entre as equipes. Essa transmissão de saber não oficial se converteu em uma rede paralela de sobrevivência, onde os erros se pagavam com vidas e os acertos se agradeciam em silêncio. Nesse entorno, a juventude se desvanecia. Ninguém perguntava já quem tinha 15 ou 17 anos, porque todos vestiam igual, comiam o mesmo e dormiam com o mesmo sobressalto. Nas oficinas centrais, alguns comandantes começaram a questionar até que ponto era útil seguir enviando adolescentes a estes destinos. Embora muitos cumprissem com o designado, também era certo que o custo em vidas e em recursos para treiná-los superava em ocasiões o benefício militar. No entanto, a maquinaria do regime seguia girando, e enquanto as baixas adultas se acumulavam no fronte oriental, as aulas seguiam se esvaziando. O que no princípio havia sido uma medida excepcional se converteu em uma prática sistemática, e o termo Flakhelfer passou a ser parte do vocabulário cotidiano da guerra. No final desse ano, em algumas cidades se organizaram atos oficiais, onde se premiava os mais destacados com diplomas, medalhas menores ou menções na rádio local. Mostravam-nos como exemplos da nova geração alemã, forte, leal e disposta a dar tudo por sua nação. Mas esses reconhecimentos contrastavam com os rostos dos que voltavam para casa em silêncio, com a roupa raída, os ombros encurvados e o olhar fixo no chão. Haviam visto cair seus amigos, tinham passado semanas sem dormir bem, tinham obedecido sem questionar, e agora regressavam sabendo que cedo ou tarde poderiam ser chamados de novo. Para muitos, essa experiência não só marcou sua passagem pela guerra, mas lhes arrebatou a adolescência sem aviso prévio, deixando-os em um ponto morto entre a infância que já não existia e uma idade adulta para a qual foram empurrados pela força. Objetivos perfeitos: o inferno de ser visto e não poder correr. Quem estava a cargo dos canhões antiaéreos sabia desde o primeiro dia que não tinha escapatória. Diferente de outras unidades que podiam se deslocar ou se cobrir em movimento, as baterias Flak eram instaladas em pontos fixos com uma missão clara e rígida: derrubar os bombardeiros inimigos antes que alcançassem seus objetivos. Essa imobilidade as convertia em presa fácil, já que os aviões aliados sabiam com precisão onde estavam e como atacar. Do ar, as torres de concreto, os anéis de canhões rodeando cidades, fábricas ou zonas ferroviárias se destacavam como silhuetas inconfundíveis, sem possibilidade de camuflagem nem deslocamento. Estavam ali para resistir, não para se mover. E isso significava que cedo ou tarde seriam alcançadas. Os grupos encarregados desses postos permaneciam dia e noite junto às suas armas, sem margem para se retirarem quando o ataque era iminente. Uma vez que soavam as sirenes e os ecos dos motores enchiam o céu, o único que restava era se agarrar à rotina, carregar, apontar, disparar e repetir, esperando que alguma das rajadas conseguisse perfurar a formação inimiga antes que soltasse sua carga. Mas não era uma competição equilibrada. O inimigo que vinha do céu o fazia em grupos bem organizados, com informação detalhada sobre cada posição defensiva e com armamento específico para pulverizar tudo o que se encontrasse debaixo. As formações de bombardeiros pesados aliados tinham se aperfeiçoado com o tempo. Em meados da guerra, já se deslocavam em grupos de dezenas de aviões com trajetórias estudadas, altitudes precisas e armamento de sobra. Os B-17 norte-americanos, por exemplo, não só transportavam bombas de alto poder, mas também estavam rodeados de metralhadoras para cobrir todos os ângulos.
Os britânicos, por sua vez, confiavam nos Lancaster, cujas capacidades de carga e resistência os tornavam ideais para atravessar o coração da Alemanha. Ambos os modelos eram conhecidos pelos operadores flak, que sabiam distinguir suas silhuetas, inclusive de longe, e também conheciam as consequências de não atingir a um só. O verdadeiro problema era que, embora alguns projéteis chegassem a impactar, isso não bastava. Era necessária uma coordenação perfeita para conseguir interromper um bombardeio inteiro, e isso raramente ocorria. A maioria das vezes, os canhões conseguiam danificar ou derrubar um ou dois aviões, enquanto que o resto da formação continuava sua rota com a mesma frieza, cumprindo sua missão sem alterações. Em questão de segundos, uma bateria inteira podia ficar sepultada sob uma chuva de explosivos. As imagens de anéis completos de flak arrasados em poucos minutos se repetiram em distintos pontos do país, desde as bordas industriais do Ruhr até os arredores de Hamburgo. Ali onde se instalavam, ficavam marcadas como alvo fixo, e só era questão de tempo para que lhes chegasse a sua vez. As limitações eram evidentes inclusive do ponto de vista mecânico. Cada bateria tinha um alcance determinado que não podia variar, com ângulos fixos que obrigavam a reposicionar todo o sistema cada vez que os aviões se deslocavam. A recarga também tinha seus tempos, e não podia ser acelerada sem comprometer a estabilidade do disparo. A falta de mobilidade convertia cada operação em uma corrida contra o relógio. Se os artilheiros não conseguissem uma resposta efetiva nos primeiros segundos, perdiam qualquer oportunidade de modificar o desfecho. Não havia margem para erros nem correções. Tudo dependia de atuar com exatidão desde o primeiro disparo. Os relatórios da época mostram que a imobilidade não era o único problema. As defesas não podiam cobrir todos os ângulos ao mesmo tempo, e os ataques inimigos o sabiam. Em muitos casos, enquanto uma bateria se concentrava em um grupo de aviões que chegava do oeste, outro contingente aparecia do sul, descarregando explosivos sem resistência. Essa vulnerabilidade por saturação se tornou cada vez mais comum à medida que os aliados aperfeiçoavam suas rotas de entrada, buscando zonas de debilidade entre os anéis defensivos alemães. Embora se tentassem mudanças na distribuição das peças e na formação de zonas de fogo cruzado, os limites físicos seguiam sendo os mesmos. Cada arma estava onde estava e não podia se mover quando mudavam as condições. Em campo, os artilheiros aprenderam rápido que permanecer em seus postos durante um bombardeio era uma sentença. Alguns conseguiam se refugiar sob as plataformas ou entre os restos de concreto, mas muitos outros não conseguiam se mover. As explosões caíam tão perto que, em vários episódios documentados, os corpos eram achados com os fones ainda postos e as mãos sobre os controles. A sequência era brutal e sem pausas. No momento em que se identificava a posição do flak, os aviões designavam uma parte da carga exclusivamente para essa zona. O que ocorria depois era uma combinação de precisão e potência impossível de conter da terra. Uma das táticas mais devastadoras que começou a ser usada de forma intensiva foi o lançamento coordenado de bombas incendiárias e de fragmentação. Enquanto algumas bombas explodiam gerando crateras e destruindo estruturas, outras caíam com o único objetivo de soltar fogo sobre o que restava em pé. Os projéteis carregados com napalm se aderiam aos corpos, aos restos de armamento, aos veículos auxiliares e tornavam impossível qualquer tentativa de resposta ou resgate. Em meio às chamas, as munições armazenadas começavam a explodir, gerando uma cadeia de explosões que terminavam de desintegrar o lugar. Em mais de uma ocasião, uma simples rajada bem lançada do ar provocava que todo o sistema flak ficasse inutilizado em menos de 5 minutos. Os relatos mais crus vieram daqueles que conseguiam sobreviver a um ataque direto. Não se tratava só das feridas, mas do caos imediato que seguia ao impacto. Nos segundos posteriores ao bombardeio, não havia ordens claras nem tempo para se reagrupar, e os gritos entre os restos eram o único indício de que ainda restava alguém vivo. As linhas telefônicas ficavam cortadas, os postos de comando improvisados se convertiam em escombros, e os poucos que podiam se mover se viam obrigados a procurar entre o pó os restos de seus companheiros, ou os fragmentos reutilizáveis de algum canhão que não tivesse sido destruído por completo. Era comum que a zona ficasse coberta por uma mistura espessa de fumo, partículas ardentes e cheiro de materiais queimados. Os que conseguiam sair se arrastando sabiam que outro ataque podia chegar em questão de minutos e que o seguinte esquadrão talvez não perdoaria o que o anterior deixou em pé.
Nessas condições, a ideia de resistência não se sustentava e muitas das defesas caíam sem ter conseguido disparar mais do que um par de vezes. As cifras internas, embora ocultas ao público, mostravam uma realidade que se repetia em distintos frontes. As posições fixas de flak estavam sendo destruídas mais rápido do que podiam ser substituídas. A concentração de fogo sobre cada local já não era aleatória nem dispersa. Com o passar dos meses, os aliados tinham acumulado mapas detalhados, fotografias aéreas e registros constantes de todas as zonas de disparo conhecidas. Cada vez que uma nova bateria era levantada, já existia um plano para sua neutralização. Isso se agravava quando as mesmas rotas eram utilizadas mais de uma vez, porque as defesas não podiam girar, enquanto que os bombardeiros sim podiam variar seus esquemas segundo a ocasião. Essa flexibilidade aérea contrastava brutalmente com a rigidez de quem devia permanecer em terra, esperando que o seguinte bombardeio os encontrasse igual que o anterior. Um dos recursos mais perigosos introduzidos pelos aliados foi o uso de bombas de fragmentação desenhadas especificamente para eliminar pessoal e equipamento leve. Estas não buscavam destruir edifícios nem estruturas grandes, mas espalhar pequenos explosivos sobre uma superfície ampla, tornando impossível encontrar refúgio. Uma só passagem podia cobrir centenas de metros com artefatos que explodiam ao menor contato e deixavam fora de combate não só os artilheiros, mas também os encarregados de suprimentos, transmissões ou primeiros socorros. Em muitos casos, os que conseguiam sair ilesos ficavam presos em meio a um campo minado por fragmentos ativos, sem saber em que direção se mover. À medida que se intensificavam os ataques, algumas zonas tentaram reforçar a cobertura com camadas adicionais de concreto, estruturas anti-explosivos ou redes metálicas para desviar fragmentos. Mas essas soluções eram parciais e não serviam contra o fogo combinado. Um bombardeio coordenado com distintos tipos de carga lançados em sequência podia atravessar qualquer barreira. As explosões se superpunham, estourando os tetos, depois os suportes, depois as paredes, até que não restava mais do que uma cratera fumegante onde antes havia uma posição de defesa. As tentativas de fortificação terminavam sendo inúteis diante da quantidade e precisão do armamento que caía do céu. As rotas de aproximação também tinham sido estudadas ao milímetro pelos aliados. Evitavam as zonas de maior concentração defensiva, entravam de ângulos inesperados ou realizavam voos noturnos para reduzir a capacidade de reação. Isso obrigava os artilheiros a permanecer em estado de alerta constante, sem saber de onde viria o seguinte grupo. A tensão acumulada era visível em cada movimento. Muitos trabalhavam sem dormir durante turnos prolongados, com a vista fixa no radar ou no céu, tratando de detectar qualquer sombra que rompesse a monotonia. Alguns caíam rendidos em meio à jornada, outros eram substituídos por soldados igual de esgotados, mas o sistema não se detinha. Em paralelo, as comunicações internas se tornaram cada vez mais caóticas. As ordens chegavam tarde ou não chegavam, e as unidades operavam por reflexo mais do que por instruções coordenadas. Em ocasiões, duas baterias vizinhas disparavam em direções opostas, sem saber que o objetivo tinha mudado, ou ficavam esperando reforços que nunca apareciam. A saturação do sistema, somada à destruição progressiva das torres de comando, convertia cada jornada em um exercício de sobrevivência mais do que de defesa organizada. Era uma guerra estática contra uma força aérea que não deixava de melhorar sua pontaria e sua letalidade. As memórias recolhidas depois do conflito mostram que muitos dos que passaram por uma posição flak não voltaram a falar disso. Alguns simplesmente não o suportavam, outros se sentiam marcados pela lembrança de ter sido parte de uma máquina que não oferecia saída. Não se tratava só do medo de morrer, mas da sensação de estar atado a um local onde o perigo era inevitável. Ninguém podia escapar quando começava o bombardeio. Ninguém podia se mover de seu posto, ninguém podia escolher se disparar ou não. Estavam ali, visíveis de quilômetros de distância, esperando que a próxima rodada não fosse a última. Inclusive nos últimos meses, quando a deterioração do fronte era evidente e as prioridades mudavam, as baterias seguiam funcionando como se tudo dependesse delas, e de certo modo assim era. Sua tarefa seguia sendo cobrir fábricas, pontes, depósitos de munições ou estações ferroviárias, embora soubessem que não poderiam deter tudo.
A diferença era que agora o faziam sabendo que a possibilidade de sobreviver era mínima. As defesas seguiam disparando não por estratégia, mas por inércia. As ordens seguiam chegando embora já não tivessem sentido, e os canhões seguiam girando para o céu, embora ninguém esperasse que fossem suficientes. O silêncio que ficava depois de um ataque era mais forte do que o estrondo que o precedia. Entre os restos, só se ouviam os estalidos da estrutura, o estalido dos cabos partidos ou o crepitar de alguma chama que se resistia a se apagar. Os poucos que restavam de pé não falavam. Caminhavam entre os corpos, revisavam os restos, empurravam com as mãos o que antes eram peças funcionais. Depois chegavam os caminhões para recolher o que pudesse ser aproveitado, as substituições chegavam sem fazer perguntas, e o ciclo voltava a começar sempre no mesmo lugar, sempre com o mesmo resultado. Bombas com nome próprio, os dias que apagaram regimentos inteiros. As grandes operações de bombardeio aliadas, com nomes tão bem escolhidos quanto destrutivos, não só arrasaram cidades inteiras e mataram a milhares de civis, mas também converteram as posições flak em autênticas armadilhas de morte. Quando se ativou o alarme em Hamburgo em meados de 1943, não era a primeira vez que os operadores de canhões antiaéreos se preparavam para disparar, mas ninguém imaginava que aquela campanha seria diferente de todas as anteriores. O nome com que a batizaram os britânicos, Operação Gomorra, não era casual. Durante vários dias consecutivos, os esquadrões de bombardeiros regressaram uma e outra vez sobre a mesma cidade, arrasando zonas completas e regressando justo quando parecia ter terminado. As baterias antiaéreas implantadas pelos tetos, pátios industriais e zonas abertas foram literalmente sepultadas junto com os homens que as manejavam, presos entre as ondas expansivas, a chuva de metralha e os incêndios que se estendiam sem controle. Em muitos setores, as posições flak deixaram de disparar não por falta de munições, mas porque já não restava ninguém com vida para carregar as peças. Enquanto os céus se enchiam de um resplendor constante que chegava inclusive aos subúrbios, as baixas entre as equipes flak se contavam por dezenas em cada setor. Não eram só impactos diretos os que acabavam com eles, mas o calor, o fumo e o colapso das estruturas onde estavam instalados. Nos relatos que sobreviveram, se descreve como algumas unidades ficavam completamente sepultadas sob montanhas de tijolos, cristais e restos metálicos antes sequer de ter tempo de reagir. Outras equipes, situadas em zonas mais abertas, foram alcançadas por fragmentos de bombas lançadas de alturas superiores a 6.000 metros, sem que pudessem ver sequer o avião que os tinha condenado. A defesa antiaérea em Hamburgo foi tão inútil quanto custosa. Em muitos setores, a artilharia não conseguiu deter o avanço dos bombardeiros, e os que disparavam do chão sabiam que não estavam salvando a cidade, mas tratando de morrer com dignidade. Esse mesmo modelo se repetiu meses depois sobre Berlim, quando a chamada Operação Thunderclap pretendia forçar uma rendição antecipada mediante o terror aéreo. O Comando Flak em Berlim contava com uma das redes mais densas e melhor organizadas de toda a Alemanha, com torres antiaéreas reforçadas, canhões pesados nos anéis externos e uma coordenação centralizada. Mas nada disso serviu quando os ataques se produziram de maneira simultânea de distintos pontos e a distintas alturas. As formações aliadas chegavam pelo norte, cruzavam por cima do centro da cidade e saíam pelo sul, enquanto novos grupos entravam do oeste. Os operadores flak se encontravam saturados, sem capacidade de seguir todos os alvos, nem de manter um fogo sustentado em todas as direções. As comunicações entre torres e postos intermediários falhavam com frequência pelos cortes elétricos, e o fumo dos incêndios impedia ver com clareza as formações inimigas. Em muitas seções urbanas, as torres flak, que em teoria eram quase indestrutíveis, sofreram impactos diretos ou colapsos parciais. As plataformas exteriores ficaram expostas às ondas de choque, que deslocavam inclusive os artilheiros mais experientes. Algumas testemunhas falaram de companheiros literalmente lançados pelos ares, ao explodir os depósitos próximos de projéteis. Nos pátios ferroviários e zonas industriais do anel exterior, as unidades móveis de flak, que tinham sido implantadas sobre caminhões ou vagões adaptados, foram simplesmente pulverizadas pelos bombardeios em cadeia. À medida que passavam os dias, se fez evidente que as defesas não só eram insuficientes, mas que estavam sendo aniquiladas de forma metódica.
Os relatórios posteriores de sobreviventes falam de jornadas inteiras sem poder descer das posições por medo de ficarem presos, de baterias que seguiam disparando, embora já não recebessem ordens, e de comandos que desapareciam sem deixar rastro. Em uma das zonas industriais mais atingidas do leste de Berlim, um grupo de jovens que operavam uma bateria leve foi encontrado vários dias depois dos ataques, completamente calcinados, ainda com as mãos sobre as manivelas dos canhões. Mas se as campanhas aéreas sobre grandes cidades foram brutais, a chamada Batalha do Ruhr, em 1943, representou uma nova dimensão para as unidades Flak, porque ali não só tinham que enfrentar o bombardeio sistemático dos centros industriais, mas também uma pressão constante durante semanas. As fábricas, depósitos, refinarias e centrais elétricas da região foram atacadas com uma intensidade diária, e isso obrigou a manter operativos todos os dispositivos defensivos sem descanso. Os operadores Flak mal dormiam, comiam sobre as plataformas e reparavam os sistemas entre um ataque e outro. A saturação física e mental foi tal que alguns postos rotavam os serventes feridos se ainda podiam sustentar as peças com uma só mão. Diferente de outras zonas, aqui não houve tréguas nem pausas para se reorganizar. Em cidades como Essen, Duisburgo ou Bochum, onde os complexos metalúrgicos estavam rodeados por anéis de baterias antiaéreas, os ataques foram tão repetidos que o terreno mudou de forma. Em vários relatórios, se fala de zonas onde o chão afundou pelo número de explosões e de trincheiras que deixaram de ser úteis porque simplesmente desapareceram. As posições Flak ficaram presas nesse desgaste, recebendo impactos em cada onda sem possibilidade de reparar as torres nem se reabastecer por completo. Em muitas dessas zonas, quando finalmente se enviaram reforços, a única coisa que encontraram foram estruturas fumegantes e peças inutilizadas. Não houve listas de baixas detalhadas porque, segundo os próprios relatórios, em vários destacamentos não ficou ninguém vivo para redigi-las. Nas últimas semanas da ofensiva sobre o Ruhr, os operadores Flak se encontravam trabalhando em meio a crateras, ruínas e montes de escombros que antes tinham sido zonas urbanas. As rotas de abastecimento estavam bloqueadas ou expostas, e os veículos de munição não podiam se aproximar sem serem detectados pela aviação inimiga. Os artilheiros caminhavam longas distâncias, arrastando caixas entre zonas devastadas, enquanto as sirenes seguiam soando sem descanso. A maioria dos que resistiam em seus postos o faziam sem saber se seus disparos tinham algum efeito real ou se seguiam uma rotina inútil frente a uma força que não diminuía. À medida que os ataques se repetiam, as ordens se tornavam mais caóticas e as perdas aumentavam em silêncio. Em alguns setores industriais, os comandos decidiram não substituir as equipes destruídas porque sabiam que suas posições seriam varridas outra vez no dia seguinte. As baterias ficavam abandonadas, com peças retorcidas e manchas negras onde tinham caído os homens. Diferente dos frontes tradicionais, onde os combates avançavam em linhas móveis, as zonas Flak permaneciam imóveis, presas em um terreno onde o inimigo não pisava, mas o destruía do ar. Essa sensação de estar preso sem se mover se agravou durante a ofensiva aliada na Normandia. Ali, os canhões antiaéreos alemães foram implantados com a ideia de proteger pontes, cruzamentos logísticos e zonas de suprimento, mas na prática se converteram nos primeiros alvos dos caças-bombardeiros. Cada vez que um comboio tentava se mover para o fronte, os céus se enchiam de aparatos aliados que não só bombardeavam suas rotas, mas também rastreavam qualquer peça Flak ativa. As baterias pesadas, visíveis do ar por seu tamanho, eram localizadas com rapidez e os ataques se repetiam com uma precisão crescente. As unidades leves, que se trasladavam sobre caminhões ou plataformas móveis, sofriam emboscadas aéreas antes de poderem entrar em ação. Nessa fase do conflito, os operadores Flak já não só temiam as bombas, mas também o fogo de metralhadoras de baixa altitude. Alguns foram alcançados enquanto corriam entre posições, outros enquanto tentavam recarregar no meio de uma rajada. Os relatórios recolhidos após a queda de várias posições falam de capacetes perfurados, escudos metálicos destruídos e corpos calcinados junto a peças fundidas. Em certos pontos, os restos eram impossíveis de identificar pelo nível de abrasão. O uso sistemático de fósforo e cargas incendiárias aumentou a destruição, e os artilheiros, fechados em seus próprios postos, ficavam presos em chamas, sem possibilidade de evacuação.
A palavra imóvel deixou de ter um sentido técnico para se converter em uma sentença. O que ocorreu na Normandia se repetiu em muitos outros lugares do oeste europeu, mas com uma intensidade cada vez maior. Nas semanas seguintes, os testemunhos dos sobreviventes começaram a escassear não por medo, mas porque os que restavam vivos eram cada vez menos. Os substitutos enviados da retaguarda chegavam tarde ou eram inexperientes, e os oficiais sabiam que essas incorporações não sobreviveriam muito tempo. Em alguns destacamentos, os recrutas eram instruídos diretamente nas plataformas, sem manuais nem treinamento prévio, e enviados a disparar sem ter completado um só ciclo de fogo. As baixas cresciam com tal velocidade que em certos setores se ordenou não registrar mais nomes individuais nos relatórios. Falava-se de perda total do posto, desaparecimento completo do destacamento ou silêncio operativo. A linguagem técnica já não servia para descrever o que estava ocorrendo. No norte da França, durante o recuo geral para o Rin, vários batalhões completos de artilharia antiaérea foram aniquilados sem que chegassem a participar em combate. As unidades foram detectadas pela aviação aliada enquanto se deslocavam por estradas rurais e os ataques aéreos não deixaram sobreviventes. A única coisa que se encontrou depois foram montes de aço retorcido, uniformes desintegrados, capacetes carbonizados e canhões partidos em dois. Em um desses pontos, um batalhão inteiro ficou fechado em uma vala à beira do caminho, sem saída possível, quando um grupo de caças lançou bombas de fragmentação. Nenhum dos corpos foi recuperado. As peças que transportavam foram abandonadas e os restos humanos ficaram cobertos por terra revolvida depois das explosões. Não houve cerimônia nem relatório detalhado. Só se enviou uma nota com o cabeçalho "Batalhão neutralizado durante deslocamento". Com o passar dos meses, o impacto dessas operações foi se acumulando na moral dos artilheiros sobreviventes. Já não se falava de defender cidades nem de interceptar formações inimigas, mas de resistir em silêncio, disparar quando fosse possível e aceitar que o fogo inimigo era mais rápido, mais preciso e mais constante. Em muitas posições, os homens dormiam vestidos, sem tirar os capacetes nem abandonar os assentos. As pausas entre ataques não eram descanso, mas preparativos para o seguinte. Alguns canhões ficaram cravados em uma só direção, porque os operadores não se atreviam a movê-los por temor a ficarem expostos. Em vários pontos se encontraram projéteis armazenados a meio enterrar, porque já ninguém podia carregá-los. O esforço por manter ativos esses postos de defesa se converteu em uma luta de desgaste impossível. As peças maiores requeriam manutenção diária, mas não havia técnicos nem ferramentas disponíveis. As plataformas se corroíam pela umidade, os cabos de conexão se rompiam com as vibrações e muitos dos sistemas de pontaria ficaram fora de serviço. Mesmo assim, alguns seguiam disparando às cegas, calculando trajetórias à mão, com folhas soltas ou simplesmente por intuição. As ordens chegavam com horas de atraso, quando as formações aliadas já tinham terminado seu percurso. O que antes era uma rede coordenada de defesa tinha se transformado em uma coleção de pontos isolados, silenciosos e condenados. Ninguém esperava reforços, nem evacuação, nem sequer reconhecimento. No final, as operações com nome se converteram em símbolos de destruição total para quem manejava os flak. Hamburgo foi recordada pelo fogo que não se apagava, Berlim pelas torres quebradas, o Ruhr pela fadiga sem trégua, e Normandia pelo castigo do céu sem possibilidade de resposta. Para os que sobreviveram, se é que algum o fez, não ficou glória nem registro. Só a certeza de que ficar quieto significava morrer, inclusive sem ter disparado. Disparar ou cair, a armadilha mortal do flak alemão. Nos momentos em que o céu se enchia de aviões inimigos, os homens postados nas posições de defesa antiaérea não tinham escapatória possível. Se os bombardeiros conseguissem transpassar as camadas de fogo e chegassem à sua zona, não havia túneis, valas nem muros que oferecessem cobertura. Os que operavam os canhões permaneciam fixos em seus postos, sem mais opção do que seguir disparando enquanto o chão tremia sob seus pés. As explosões sacudiam as estruturas e o estrondo apagava qualquer outro sinal. Nenhum deles tinha refúgio designado, e mesmo se o tivessem, a distância entre as baterias e qualquer tipo de esconderijo era inalcançável quando começava a tormenta.
Em meio aos ataques mais intensos, as posições flak ficavam cada vez mais isoladas, sem possibilidade de receber reforços nem informação dos postos de comando. Os artilheiros, presos entre o estrondo dos motores e a chuva de explosivos, se viam obrigados a improvisar sem saber sequer quantos aviões restavam no céu. As ordens demoravam a chegar ou simplesmente não chegavam, e muitas baterias seguiam disparando por inércia, como se o ruído de fundo fosse já um sinal suficiente. Sem coordenação nem guia, a maioria dos disparos iam para o vazio, mas ninguém abandonava seu posto. De cima, os pilotos inimigos reconheciam rapidamente uma bateria antiaérea quando a localizavam. Não era difícil. Bastava com detectar o padrão de disparos, a geometria dos canhões, o fumo no chão ou inclusive o movimento dos caminhões de munição. Uma vez assinaladas, essas posições eram alvo prioritário. Em vez de as esquivar ou passar ao largo, alguns aviões baixavam a altitude e regressavam sobre elas com lentidão, como provocando quem disparava de baixo. Às vezes não soltavam bombas, simplesmente passavam por cima, sabendo que isso bastava para semear o caos. Essa espécie de zombaria do céu foi registrada por mais de um operador de rádio. Os pilotos aliados sabiam que tinham vantagem total e o demonstravam girando em círculos ou cruzando a área 2 ou 3 vezes antes de se afastarem. Não era um gesto técnico, era uma mensagem, e a recebiam todos. As ordens eram claras. As posições não deviam ser abandonadas sob nenhuma circunstância. Inclusive quando o ataque já tinha arrasado tudo a seu redor, quando não restavam mais instrumentos nem comunicações, os últimos homens seguiam firmes, disparando no escuro ou aguardando o impacto inevitável. Não existia plano de evacuação. As tropas de defesa antiaérea não estavam organizadas para se mover com rapidez, nem tinham veículos próprios. No momento em que começava a incursão aérea, as saídas ficavam bloqueadas e as rotas colapsavam. Em zonas urbanas, o trânsito civil se misturava com os restos de edifícios e os incêndios. Em áreas industriais, as explosões levantavam colunas de fumo que cobriam tudo, e ninguém podia se guiar. Nos campos abertos, as estradas eram bombardeadas primeiro, e os caminhos secundários eram uma armadilha a mais. Assim que ficar era a única coisa que podiam fazer. Não era raro que toda uma unidade ficasse eliminada em questão de minutos. Quando se tratava de bombardeios tipo tapete, onde uma onda após a outra soltava centenas de toneladas de explosivos em faixas contínuas, a margem de sobrevivência se reduzia quase a zero. Segundo cálculos posteriores, em algumas zonas críticas do oeste do Reich, a média de tempo entre a primeira explosão e a destruição total de uma bateria era de menos de 8 minutos. Nesse lapso, os serventes dos canhões não podiam correr, não podiam se cobrir, não podiam se esconder, e tampouco contavam com ajuda médica próxima. Morriam na hora ou ficavam feridos sem possibilidade de serem evacuados. Se alguém tentava se arrastar para fora do perímetro, era detectado do ar e finalizado. A ideia de resistir até o último disparo não era só uma consigna, era a única opção real. Em alguns casos, o inimigo realizava voos de reconhecimento para confirmar se restava alguma peça operativa no local. Se detectavam movimento ou fumo residual, enviavam um novo ataque, mais preciso e mais destrutivo. Assim, em várias ocasiões, posições que tinham ficado destruídas parcialmente voltavam a ser atacadas aos poucos minutos, aumentando ainda mais o número de mortos. Não importava se o canhão estava inservível ou se só restavam escombros. Se havia indícios de presença humana, o bombardeio se repetia. Por isso, muitas vezes os corpos não eram recuperados até dias depois, quando os ataques cessavam e a zona voltava a ser acessível. E o que se encontrava então era uma mistura irreconhecível de terra, metal, sangue e uniformes calcinados. Alguns relatos mencionam que nos últimos meses da guerra, o comportamento dos atacantes mudou ligeiramente, ao ver que muitas das posições estavam ocupadas por adolescentes, feridos reincorporados ou pessoas de substituição sem experiência. Alguns pilotos se mostravam menos agressivos em voos individuais, mas isso não mudava nada durante os bombardeios massivos. A maioria dos que morriam nesses episódios nem sequer conseguiam disparar. Estavam ali como alvos imóveis, dentro de um sistema que já não funcionava nem coordenava nada. Tinham sido postos nesse lugar sem a menor possibilidade de se defenderem, e seu destino se selava no momento em que o radar inimigo os localizava.
Durante todo o conflito, a evolução do armamento aéreo converteu cada incursão em uma sentença fulminante para quem defendia de terra firme. As bombas se tornaram mais pesadas, mais precisas e mais abundantes. As formações eram mais amplas e os percursos mais estratégicos. Enquanto isso, as posições flak mantinham seu desenho básico, sua visibilidade evidente e sua imobilidade obrigatória. A única coisa que mudava era o número de vítimas após cada ataque, e em muitos setores já não restavam suficientes homens para cobrir todas as posições, pelo que alguns canhões eram manejados por só 2 pessoas em vez de 5. Isso não só reduzia a capacidade de resposta, mas também expunha ainda mais a quem permanecia ali. Ainda assim, os que sobreviviam a um ataque não eram retirados do fronte. Designava-se-lhes outra bateria ou se lhes deixava no mesmo local com um canhão de substituição, esperando o seguinte ataque. Não havia rotação, não havia descanso, não havia recuperação. O desgaste era visível em seus rostos, em suas mãos trêmulas, nos olhos que já não piscavam quando soavam os alarmes. Sabiam que o ciclo se repetiria, que cedo ou tarde sua bateria seria alcançada e que não teriam como sair. E, no entanto, ninguém abandonava seu posto por vontade própria. A maioria morreu sem se mover 1 metro, rodeado de cabos queimados, peças de ferro fundido e restos dos companheiros caídos minutos antes. Em muitos casos, os sobreviventes eram os únicos que podiam contar o que tinha ocorrido, mas estavam demasiado atordoados para o fazer. A maioria das baterias ficavam destruídas sem que ninguém soubesse exatamente quando nem como ocorreu. Aos poucos que conseguiam sair com vida, pedia-se-lhes reconstruir cenas que mal recordavam, enquanto o resto era dado como desaparecido sem mais trâmite. Com o passar dos dias, inclusive os que tinham conhecido os caídos começavam a esquecer os detalhes, e as histórias individuais se desvaneciam entre tantas outras tragédias. Berlim. Canhões contra tanques na cidade partida. Quando as colunas soviéticas começaram a entrar nos subúrbios de Berlim, os canhões antiaéreos que alguma vez estiveram orientados para o céu se giraram lentamente para a terra, apontando para as ruas por onde avançavam os blindados inimigos. Muitos desses flak, desenhados para perfurar os cascos de bombardeiros em grande altitude, começaram a ser usados como única defesa disponível contra os tanques T-34 que rompiam as barreiras urbanas. As unidades antiaéreas, acostumadas a trabalhar em conjunto com redes de radar e observadores aéreos, se viram repentinamente em uma luta corpo a corpo dentro de bairros reduzidos a escombros, sem cobertura nem rotas de escape. Nesse cenário, o flak passou a ser não uma arma de apoio, mas o último recurso de uma cidade cercada. As torres de cimento levantadas durante anos anteriores, conhecidas como Flakturm, se converteram em fortalezas improvisadas de onde se disparavam salvas contra veículos blindados que cruzavam as praças abertas. Do alto dessas estruturas, tripulações dizimadas tentavam manter a pontaria sobre alvos em movimento, enquanto os arredores eram arrasados por projéteis de artilharia soviética. A elevação, que em tempos de ataques aéreos oferecia uma vantagem estratégica, se tornou uma armadilha sem saída. Ali ficaram fechados operadores sem treinamento terrestre, adolescentes sem experiência real de combate e idosos convocados de urgência, os quais manobravam com dificuldade os controles de canhões, cujas peças superavam em peso a todos os membros da equipe juntos. Nas ruas, os restos de baterias móveis tentavam resistir avançando entre bondes tombados, fachadas derrubadas e barricadas improvisadas com mobiliário urbano. Alguns flak de 88 mm, montados sobre plataformas que nunca tinham sido desenhadas para manobras urbanas, eram arrastados por cavalos esqueléticos ou tratores abandonados por outras unidades. Em muitos casos, não restava mais remédio que posicionar os canhões no meio dos cruzamentos, entre vitrines estouradas e veículos civis calcinados, onde cada disparo produzia uma onda expansiva que fazia vibrar os andares superiores dos edifícios colapsados. À medida que os soviéticos reduziam o perímetro defensivo, os enfrentamentos se intensificavam em cada esquina. Muitos artilheiros, sem mais proteção que seus uniformes remendados, tentavam manter o ritmo de fogo com munições que chegavam de forma desordenada, atiradas por caminhões a meio carregar.
Alguns testemunhos descrevem jovens arrastando caixas de projéteis sob disparos de franco-atiradores, enquanto os encarregados de recarga trabalhavam encurvados junto aos canhões para não serem alcançados pelos escombros ou pelas balas que saltavam. As instruções gritadas eram quase sempre as mesmas: carregar, disparar, mudar de posição se fosse possível, ou resistir até o final se não houvesse opção de se mover. A linha de fogo não era estável. Às vezes, os artilheiros não sabiam se disparavam para inimigos reais ou para sombras no fumo. Houve casos em que os mesmos canhões Flak foram girados para edifícios ocupados por franco-atiradores soviéticos, provocando desabamentos completos. Em outros momentos, tentava-se deter colunas de tanques inteiras com um só canhão funcionando, coberto de sacos de areia e escondido atrás de um montículo de tijolos quebrados. Quando o fogo era devolvido, muitas destas posições eram aniquiladas em segundos. Os dados recolhidos depois dos combates mostram que centenas de membros das unidades Flak caíram em questão de dias. Em distritos como Tiergarten, Moabit e Prenzlauer Berg, as baixas se multiplicavam hora após hora. Alguns batalhões foram literalmente apagados. Seus restos, quando puderam ser recuperados, apareceram entre massas de aço fundido, uniformes calcinados e plataformas retorcidas. Não houve evacuação organizada. A maioria dessas posições se mantiveram até esgotar a munição, ou até que os tanques soviéticos passassem por cima deles. Em vários setores, os corpos foram encontrados ainda em seus postos, com as mãos sobre as manivelas, os olhos abertos e os capacetes soldados à cabeça pelo calor dos impactos. A improvisação chegou ao ponto de utilizar projéteis antiaéreos sem espoletas adaptadas, forçando detonações imediatas para causar dano direto. A precisão era irrelevante. Disparava-se ao som, à vibração das ruas, ao eco dos motores soviéticos. Em ocasiões, utilizavam-se os canhões como barreira psicológica, gerando um estrondo constante que impedia as tropas inimigas de avançar com confiança. Mas os soviéticos continuavam, imparáveis, rodeando cada praça defendida, cada torre em pé, cada canhão que ainda respondia. Uma das cenas mais documentadas é a de um grupo de adolescentes, a maioria sem formação militar real, apostados nas imediações de Alexanderplatz, operando um flak de canhão duplo junto a um grupo de vizinhos idosos. Tinham recebido instruções básicas poucas horas antes, com apenas uma demonstração prática. Quando começaram os ataques soviéticos por essa zona, os jovens tentaram responder às cegas, guiando-se pelos gritos de observadores que olhavam de janelas semifechadas. Durante horas, continuaram disparando sem saber com exatidão se faziam alvo. Quando a torre vizinha foi alcançada por artilharia pesada, os sobreviventes correram para se refugiar em porões colapsados. Ao terminar o dia, o canhão seguia em posição, mas todos os seus operadores tinham morrido, alguns ainda pendurados dos suportes metálicos. Também se registraram casos em que unidades soviéticas conseguiram capturar canhões Flak intactos durante os assaltos finais. Em vez de os destruírem de imediato, vários destes canhões foram utilizados pelos próprios atacantes para disparar contra outras posições defensivas alemãs. A ironia de que uma arma alemã acabasse apontando para suas próprias torres foi observada em mais de uma ocasião. Nos relatórios de combate soviéticos, se mencionam episódios onde os Flak capturados eram girados para as defesas da chancelaria ou do Reichstag, disparando com precisão contra ninhos de resistência desesperados. Um dos poucos registros fotográficos conhecidos mostra uma plataforma Flak derrubada em uma rua próxima a Potsdamer Platz, rodeada de corpos e partes metálicas espalhadas. A imagem, recuperada semanas depois por repórteres soviéticos, foi utilizada como exemplo do caos absoluto no qual se transformou o sistema defensivo alemão. Nela se aprecia o canhão apontando para uma direção vazia, enquanto os edifícios próximos estão completamente destruídos. Ninguém pôde confirmar se esse canhão chegou a disparar sequer uma vez. As cifras globais indicam que nos últimos dias de abril, quando Berlim estava completamente cercada, as perdas entre as unidades Flak superaram as de qualquer outro corpo armado com funções similares. Em parte pela exposição constante, em parte pela falta de treinamento para combate urbano, e também pela decisão deliberada de converter cada canhão em um ponto de resistência estática, sem possibilidade de retirada.
Nos relatórios finais do exército soviético, se mencionam mais de 500 posições antiaéreas destruídas ou inutilizadas durante a tomada da cidade. A maioria delas não foi abandonada, mas se manteve em funcionamento até que foi aniquilada por fogo inimigo direto. Nos trechos finais da Batalha por Berlim, a maioria das baterias antiaéreas seguia ativa não porque restassem esperanças de deter o inimigo, mas porque não existia outra função possível para os homens que as operavam. Abandonar os canhões era equivalente a assinar uma sentença imediata. Muitos deles sabiam que já não havia linha de recuo, nem novas posições para proteger, nem ordens claras sobre o que fazer. As comunicações eram esporádicas, com frequência interrompidas pela destruição de cabos subterrâneos ou pela queda de estações intermediárias. A única coisa que se mantinha intacta era a vontade de seguir disparando, embora não houvesse coordenação, nem reforços, nem objetivos definidos. Algumas baterias, realocadas após a destruição de seus locais originais, terminaram situadas em posições improvisadas que não figuravam em nenhum plano de defesa. O que antes devia ser uma zona protegida ou liberada, agora era aproveitado às pressas. O pessoal encarregado de operar esses canhões devia se adaptar ao entorno com o pouco que tivesse à mão, enquanto os ataques seguiam sem trégua. Cada canto útil era convertido em uma base de fogo temporária. Nas imediações do Zoológico de Berlim, vários canhões foram utilizados das varandas de edifícios meio derrubados, onde os operadores improvisaram coberturas com sacos de areia e placas metálicas. Dali disparavam contra colunas que cruzavam as avenidas, entre árvores caídas e bondes enferrujados. Cada impacto levantava nuvens de pó e entulho. Quando as tropas soviéticas conseguiram acessar essas zonas, as posições de artilharia foram arrasadas por completo. Os corpos encontrados nessas alturas apareceram queimados, esmagados sob escombros ou com feridas provocadas por suas próprias munições ao explodirem antes do tempo. O deterioro físico dos operadores era visível. A falta de alimento, a desidratação constante, a insônia prolongada e o ruído incessante erodiam qualquer capacidade de concentração. Muitos deles mal podiam manter os olhos abertos. Apoiavam-se uns nos outros para não perder o equilíbrio, enquanto giravam as rodas de controle ou ajustavam a elevação com os músculos entorpecidos. Alguns perderam dedos ao manipular projéteis mal encaixados, outros ficaram surdos de maneira irreversível após múltiplas detonações sem proteção auditiva. As feridas eram tratadas com panos úmidos, ataduras improvisadas e fragmentos de roupa rasgada. Os poucos médicos que circulavam pelas ruas não davam conta. As amputações se realizavam sem anestesia, nos mesmos lugares onde se combatia. Durante os assaltos finais ao centro de Berlim, os canhões Flak mais potentes foram utilizados em disparos diretos contra o concreto dos edifícios governamentais. O Reichstag, a chancelaria e outras construções simbólicas foram cercadas por estas peças, como se pudessem conter a onda que vinha por cima. Os disparos produziam tremores que se sentiam no subsolo. As colunas soviéticas, embora avançassem por múltiplos frontes, se detinham brevemente ao enfrentar a resistência destas armas. Em mais de uma ocasião, os tanques retrocederam uns metros ao receber impactos de posições inesperadas, embora esses retrocessos fossem temporários. Com cada hora que passava, os defensores eram encurralados por fogo cruzado, demolição sistemática e bombardeios com lança-foguetes múltiplos. Um dos episódios mais brutais foi o combate nas cercanias da torre antiaérea de Friedrichshain, onde os Flak foram empregados para deter o avanço de unidades soviéticas que tentavam cruzar uma zona desimpedida. Os disparos a curta distância causaram baixas massivas. No entanto, o contra-ataque foi fulminante. A torre foi alcançada por cargas explosivas e artilharia pesada, provocando um desabamento parcial que sepultou dezenas de defensores em questão de minutos. Quando os engenheiros soviéticos acessaram o lugar, só encontraram metal derretido, corpos carbonizados e munição calcinada. Não houve capturas, nem rendições, nem relatórios detalhados. Tudo ficou reduzido a escombros e silêncio. Apesar do colapso total, em alguns setores os artilheiros conseguiram manter suas peças ativas até o último dia. Na zona do canal Landwehr, um grupo isolado operou durante mais de 48 horas seguidas, disparando para pontos em movimento sem saber se eram tropas inimigas, veículos de evacuação ou colunas próprias desorganizadas.
A confusão era total. Ninguém dava explicações. Quando por fim foram cercados, alguns tentaram destruir os canhões com cargas improvisadas, outros simplesmente abandonaram as posições e se ocultaram entre os civis. Muito poucos sobreviveram. Os testemunhos posteriores descrevem corpos arrastados para a água, uniformes flutuando entre restos de madeira e cabos soltos, canhões oxidados abandonados como esqueletos gigantes junto às margens. O destino de muitos operadores flak foi a execução sumária ou a deportação a campos de prisioneiros. Ao não se distinguirem facilmente entre combatentes regulares e recrutas forçados, os soviéticos aplicaram castigos coletivos. Nas praças principais, ordenou-se aos prisioneiros que se alinhassem junto às suas peças, alguns ainda cobertos de sangue ou barro. Ali foram interrogados em massa e, em muitos casos, executados diante dos poucos civis que restavam. Os que foram capturados com feridas graves nem sempre chegaram com vida aos hospitais de campanha. A vingança pelos bombardeios prévios, pela destruição infligida às cidades soviéticas, se concentrou agora nos últimos sobreviventes do sistema flak. Quando tudo terminou, as ruas estavam cobertas de tubos calcinados, rodas partidas, projéteis sem usar e corpos irreconhecíveis. As torres antiaéreas, algumas ainda de pé, se converteram em monumentos mudos a uma defesa que nunca teve possibilidade real de vitória. Os porões estavam cheios de restos humanos, equipamentos esquecidos e odores impossíveis de descrever. Muitos canhões nunca foram desmontados, simplesmente ficaram ali, oxidados como parte da paisagem em ruínas. Os técnicos soviéticos que percorreram a cidade para fazer inventários militares encontraram dezenas de peças ainda operativas, com projéteis na câmara e alavancas prontas para serem acionadas. Os relatórios finais soviéticos mencionaram expressamente a ferocidade das defesas antiaéreas convertidas em armas terrestres. Não era uma avaliação tática, mas uma constatação de que o desespero pode tornar qualquer ferramenta em um obstáculo letal. Para muitos, os flak em Berlim não foram só canhões, mas sinais de que a rendição não era uma opção para quem estava preso sem saída. Nesse sentido, representaram a última expressão de uma maquinaria que preferiu se autodestruir antes que retroceder. O que devia ser um escudo para as cidades se converteu em uma armadilha para quem o servia. O sistema flak, que tinha sido implantado para interceptar ameaças aéreas, ficou preso em um conflito que já não podia controlar. Os artilheiros, obrigados a resistir até o último momento, sem apoio nem saída, viram como as estruturas que os rodeavam desapareciam uma após a outra. No final, mais do que uma defesa, foi uma condenação compartilhada. Silêncio, cicatrizes e loucura. A outra morte dos que ficaram. Ao finalizar a guerra, os poucos que tinham conseguido sair com vida do inferno das posições flak regressaram às suas casas sem saber bem como continuar, onde cada um chegou carregando em silêncio o que restava de sua unidade, de seus amigos e de seu próprio corpo, alguns com partes faltantes, outros com cicatrizes profundas que ninguém quis olhar, e quase todos com lembranças que preferiam não mencionar, embora lhes queimassem por dentro cada vez que fechavam os olhos. Havia meninos a quem a guerra tinha devolvido com a cara irreconhecível, com uma perna a menos, ou com a voz quebrada, enquanto outros aparentavam estar bem, embora não dormissem uma só noite completa havia anos, onde tudo o que tinham visto e escutado enquanto serviam junto aos canhões lhes seguia tal como se ainda estivessem ali, tremendo sob o estrondo, esperando um ataque mais. Muitos não falavam disso nem sequer com suas próprias famílias, nem com seus irmãos, nem com suas esposas, e alguns nunca disseram uma só palavra durante décadas, como se ao o mencionarem rompessem algo que mal conseguiam sustentar. Alguns escondiam as feridas com roupa comprida ou com desculpas atrapalhadas, e quando alguém perguntava, respondiam com evasivas ou se fechavam em quartos onde ninguém os via. Vários ficaram sozinhos em povoados, onde já não conheciam ninguém, enquanto os anos passavam e ninguém mais perguntava o que tinham feito nem como tinham sobrevivido. Nesse entorno, onde a guerra já era só uma palavra, eles viviam como se seguisse acontecendo, mas sem ninguém ao lado. Alguns terminaram perdendo o juízo ou ficando presos em repetições de gestos, sons e frases que escutavam uma e outra vez em sua cabeça.
Um deles, que tinha servido no Oeste, contava que todas as madrugadas, durante mais de 10 anos, se despertava coberto de suor depois de sonhar que sua bateria voltava a ser alcançada e seus companheiros ardiam vivos sem que ele pudesse fazer nada. Outro, que tinha sido evacuado de Berlim com feridas nas costas, dizia que não podia subir escadas sem que as pernas lhe tremessem, porque cada degrau lhe recordava o som do concreto desabando após os bombardeios. Alguns evitavam as tormentas ou se jogavam no chão ao ouvirem um trovão forte, como se ainda estivessem esperando uma explosão. Sem o ter contado nunca por completo, alguns terminaram se afastando de tudo, desaparecendo do entorno sem dar explicações, deixando cartas vagas ou simplesmente ausências que ninguém quis investigar. Entre os que seguiam em contato, falava-se desses casos como se fossem parte de um ciclo inevitável, como se o desfecho estivesse escrito desde antes. Inclusive os que conseguiram se manter trabalhando ou formar famílias o fizeram arrastando um peso que não se podia dizer em voz alta, e muitos acabaram desenvolvendo doenças sem causa aparente, de enxaquecas a problemas de pressão ou doenças na pele que os médicos não sabiam como tratar. Às vezes, quando o silêncio se tornava insuportável, o final chegava sem aviso. Ninguém falava de suicídio, mas todos o entendiam. Um dos antigos Flakhelfer recordava que, após a rendição, foi internado em um hospital improvisado onde os doutores não sabiam nem o que lhes perguntar. Contava que se sentia como uma peça quebrada a mais entre centenas de corpos, onde só se diferenciavam os que ainda respiravam. Dizia que durante semanas ninguém lhe disse uma palavra sobre sua unidade, nem sobre seus amigos mortos, e que tudo o que lhe perguntavam era se podia mover os braços ou comer sem ajuda. Ele mesmo tinha visto seus camaradas caírem sob um ataque aéreo tão violento que os cadáveres ficaram irreconhecíveis e assegurava que nem os médicos nem os oficiais de pós-guerra sabiam o que fazer com esse tipo de lembranças. Em muitos povoados, quando os ex-Flak tentavam se integrar, notavam que as pessoas evitavam olhar para suas cicatrizes ou mudar de assunto quando contavam de onde vinham. Havia como uma barreira invisível entre eles e os demais, especialmente quando se tratava dos mais jovens, aqueles que não tinham estado perto de uma bateria, nem sabiam o que era disparar para um avião que vinha para eles em toda a velocidade. Alguns conhecidos, inclusive, os tratavam com lástima ou com distância, como se fossem parte de um passado que convinha esquecer. A vários lhes negaram empregos por ter estado demasiado tempo no fronte, e outros tinham que ocultar essa parte de sua história para não serem tratados como perigosos ou como alguém com problemas mentais. Um dos relatos recolhidos nos anos posteriores falava de um jovem que tinha servido em uma unidade no norte e que, ao regressar à sua cidade natal, foi recebido por sua mãe com lágrimas e por seus vizinhos com incômodo. Contava que ninguém sabia como lhe falar e que, em mais de uma ocasião, escutou às escondidas que diziam que tinha voltado meio louco ou que tinha pesadelos todas as noites. Ele mesmo dizia que, durante anos, evitou contar o que tinha acontecido com seus companheiros, porque em uma ocasião que o fez, uma mulher lhe respondeu que isso já não importava e que todos deviam seguir adiante. O Estado alemão, nos primeiros anos, não deu maior reconhecimento aos Flak sobreviventes. Muitos deles nem sequer apareciam nas listas oficiais de veteranos ou não recebiam compensações por suas feridas, especialmente se não eram visíveis. As autoridades tinham outras prioridades e a reconstrução avançava sem olhar para trás, assim que os antigos serventes do sistema antiaéreo ficavam a um lado, sem medalhas, sem homenagens e, na maioria dos casos, sem que ninguém lhes perguntasse como estavam. Alguns conseguiram fazer trâmites por sua conta para obter pequenas pensões, mas a maioria não tinha provas suficientes de sua participação ou seus arquivos tinham desaparecido com o caos do final da guerra. À medida que os anos passavam, vários tentaram se organizar entre eles para manter o contato e compartilhar suas histórias, embora não fosse em voz alta. Alguns se escreviam cartas ou se reuniam em datas determinadas, não para recordar o passado com orgulho, mas para se assegurar de que, pelo menos entre eles, alguém soubesse o que tinha ocorrido. Nesses encontros, os nomes dos caídos se repetiam sem necessidade de monumentos, e as anedotas se misturavam com silêncios longos que ninguém interrompia. Ali não era preciso explicar o que significava ver um companheiro morrer, sem poder o alcançar ou tratar de dormir, sabendo que no dia seguinte voltaria a ser igual.
Muitos desses relatos só saíram à luz décadas depois, quando os poucos que restavam começaram a falar. Não porque tivessem superado o vivido, mas porque sabiam que se não o contassem eles, ninguém mais o faria. Alguns o fizeram para que seus filhos soubessem a verdade, outros para deixar constância de que nem todos os que sobreviveram puderam realmente seguir vivendo. Ali começava outro tipo de relato, um que não se escrevia nos livros de história nem se ensinava nas escolas, mas que seguia retumbando na memória dois que tinham compartilhado o pó, o ruído e o medo junto aos canhões. Entre os antigos serventes do sistema Flak, houve quem jamais foi registrado como veterano nem considerado oficialmente parte de uma estrutura militar. Ao não ter levado o uniforme completo e ao ter sido recrutados sendo adolescentes, muitos deles não figuravam nos arquivos nem nos registros do Ministério, o que dificultava qualquer tentativa de justificar sua passagem pelas defesas antiaéreas. Alguns tentaram solicitar certificados, mas os escritórios locais lhes respondiam que não constava sua participação ou que os documentos tinham sido destruídos nos bombardeios do final da guerra. Isso os deixava em uma espécie de limbo, sem acesso a benefícios e sem possibilidade de provar o que tinham vivido durante anos. O silêncio que carregavam não era só pessoal, mas também institucional. Não apareciam nos discursos comemorativos, nem nas cerimônias do novo Estado, nem nos livros escolares. Diferente de outras unidades, ninguém se ocupou de resgatar suas histórias nem de reabilitar sua imagem. Isso gerou entre eles um sentimento de abandono coletivo, como se tratasse de uma geração descartada, necessária em seu momento, mas esquecida depois. Vários dos que sobreviveram ao final do conflito se dedicaram a trabalhos modestos ou permaneceram em empregos de baixo perfil, onde podiam passar despercebidos e não falar do passado. Em alguns casos, foram rejeitados inclusive por outros veteranos. Os soldados de infantaria ou artilharia os consideravam uma categoria menor ou os olhavam com certo receio, como se tivessem estado em uma guerra diferente. Mas a realidade era que muitos Flakhelfer tinham presenciado mais mortes em uma semana que outros soldados durante meses, e o fizeram sem a possibilidade de se moverem, protegidos apenas por um muro baixo ou uma trincheira improvisada. A rigidez do serviço, o ruído incessante e a certeza de ser um alvo fixo eram condições que nem sempre se entendiam fora desse entorno. Com o passar dos anos, alguns desses antigos operadores começaram a apresentar sintomas físicos que os médicos de pós-guerra não sabiam como tratar. Problemas de audição, alterações do sono, ataques de pânico e perda de sensibilidade nas extremidades eram comuns, mas muitas vezes mal diagnosticados ou simplesmente ignorados. Alguns iam a consultas médicas sem mencionar nunca sua passagem pelos canhões antiaéreos, o que dificultava ainda mais o tratamento. Em outros casos, lhes dizia-se que seus sintomas eram nervosos ou que se devia ao estresse, sem indagar mais. Como muitos deles já tinham aprendido a não falar, aceitavam esses diagnósticos sem discutir. O tempo não aliviou o vivido. Para muitos, os ruídos cotidianos se converteram em detonantes inesperados. O estalo de uma porta, o estrondo de uma máquina, o som agudo de um alarme bastavam para provocar uma reação automática de alerta. Alguns ficavam paralisados, outros se abaixavam instintivamente ou cobriam os ouvidos como o faziam em plena bateria. Este tipo de condutas não eram compreendidas por quem os rodeava e muitas vezes derivavam em zombarias, isolamento ou rupturas familiares. Vários casamentos terminaram porque as esposas não sabiam como tratar com homens que despertavam gritando ou que evitavam qualquer conversa sobre o passado. Também estavam aqueles que, após décadas de silêncio, tentaram contar o vivido. Alguns o fizeram através de entrevistas, outros escreveram suas memórias à mão, em folhas que logo ficaram em caixas guardadas por seus netos. Uns poucos conseguiram publicar seus relatos em revistas locais ou boletins de associações de veteranos. Nesses textos não havia glória nem orgulho, mas uma sucessão de lembranças fragmentadas onde predominavam as cenas de morte, o medo constante e o desgaste mental. Vários desses testemunhos coincidiam em uma ideia. Sobreviver ao Flak não foi um alívio, foi o começo de outra forma de luta que não terminou com a rendição. Em certas regiões da Alemanha, se formaram grupos informais de antigos Flakhelfer que se reuniam sem muita estrutura, simplesmente para falar entre eles. Não buscavam reconhecimento nem ajuda estatal, mas a possibilidade de estar com pessoas que compreendessem do que estavam falando sem necessidade de explicações.
Nessas reuniões, alguns choravam pela primeira vez em décadas, outros permaneciam em silêncio, mas voltavam a cada ano. Esses espaços funcionavam como uma válvula, onde podiam contar o que tinham visto sem sentir que eram julgados ou tratados como casos psiquiátricos. Alguns tentaram reconstruir suas trajetórias procurando a companheiros de unidade ou escrevendo a arquivos militares. Muitos receberam respostas incompletas, outros nunca obtiveram resposta. Anos depois, os familiares de alguns desses sobreviventes doaram seus papéis, cartas e cadernos a centros de documentação, onde foram conservados sem muita ordem. Esses materiais hoje permitem entender não só como foi sua participação no sistema de defesa, mas também o que significou viver com isso o resto de suas vidas. Em vários casos, os testemunhos estão cheios de datas, nomes e coordenadas, como se ao o deixarem por escrito, esperassem que alguém os reconhecesse ao menos no papel. Um aspecto comum entre esses sobreviventes era a perda de vínculos. Vários deles não voltaram a ter amigos próximos, e muitos não formaram par estável. Alguns mudaram de cidade várias vezes, outros passaram longos períodos internados em hospitais com diagnósticos vagos. A maioria envelheceu sozinha, com pouca atenção e quase nenhuma visita. Vários morreram sem que ninguém soubesse de seu passado. Nos registros de defunção, apareciam como aposentados ou empregados, sem menção alguma à sua passagem pelas defesas antiaéreas. Salvo em raros casos, suas lápides não incluíam datas de serviço nem insígnias militares. Anos mais tarde, quando começaram a ser organizadas exposições sobre a guerra aérea, algumas instituições tentaram incluir testemunhos de antigos membros do sistema FLAC. Mas a maioria dos materiais estava incompleta, sem contexto ou sem autorização para seu uso público. Em outros casos, os sobreviventes rejeitaram participar, argumentando que não queriam reviver aquilo. Alguns aceitaram dar seus relatos, só se não se usassem seus nomes. Inclusive, então, vários pediram que se omitissem detalhes sobre localizações ou nomes de companheiros mortos, como se ainda sentissem que estavam traindo um código de silêncio. Nos últimos anos, alguns netos e bisnetos têm recuperado as cartas, fotos e cadernos desses homens, tratando de reconstruir o que viveram. Através desses documentos, se soube que muitos escreveram para si mesmos, não com intenção de serem lidos, mas para não se esquecerem dos nomes de quem tinha morrido a seu lado. Alguns anotavam dia por dia os ataques recebidos, os turnos de guarda ou as mudanças na dotação. Esses papéis, muitas vezes escritos a lápis sobre cadernetas de bolso, representam o pouco que restou de centenas de jovens que nunca foram homenageados. Quando os sobreviventes do FLAC começaram a morrer em maior número, muito poucos obituários mencionaram seu passado. A maioria dos jornais locais os despediram como aposentados anônimos ou ex-empregados. Só em contadas ocasiões alguém se referia à sua participação na defesa do país. Em geral, tudo isso ficou no passado como algo que não devia voltar a ser dito. Eles que tinham estado frente ao fogo, que tinham visto seus companheiros morrerem queimados ou destroçados, foram enterrados sem honras nem lembranças oficiais, enquanto os registros que os mencionavam seguiam guardados em caixas esquecidas em arquivos empoeirados. Hoje, o que resta deles são testemunhos orais dispersos, anotações pessoais e algumas entrevistas de arquivo que mal roçam a superfície do que foi aquele serviço. No fundo, para muitos deles, o final da guerra não significou a paz, mas o começo de um esquecimento lento que foi se estendendo como outra forma de morte, menos violenta, mas igual de definitiva.